Olá, meus alunos, tudo bem? Gente, mais uma vez aqui, professora Tamiris Valim, e hoje a gente vai gravar uma videoaula sobre o metabolismo da vitamina A. Eu pretendo gravar aqui para vocês uma série de vídeos sobre metabolismo, e aqui eu não vou focar muito nas questões de fontes alimentares, nem de digestão, não vou falar também assim funções, se tem risco de hipervitaminose. Vamos focar aqui nesse vídeo para ele não ficar tão longo sobre a relação mesmo do metabolismo, tá joia? Então a gente vai falar aqui da parte da absorção e metabolismo de fato da vitamina A, que é uma vitamina lipossolúvel. Depois eu vou gravar mais vídeos aí também relacionados a ao metabolismo das demais vitaminas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários desse vídeo e não esqueçam de me seguir em outras redes também para gente manter aí o nosso contato e continuar com essas videoaulas que eu tenho certeza que vai te ajudar. Bom, então a gente vai focar principalmente nessa parte do metabolismo de vitamina A, tá? E já direto ali na parte da absorção. Então nós vamos começar direto ali no intestino. Já imagina que a gente já alimentou, já conseguiu ali fazer a refeição, já digeriu e a gente já está na parte de absorção ali da vitamina A. É importante, gente, a gente lembrar que em relação às fontes alimentares, a gente vai ter na nossa alimentação as fontes de carotenoides, que são as formas que vêm principalmente dos alimentos vegetais, que são ali, né, os vegetais e frutas alaranjados, os vegetais verdes escuros, e a forma ativa da vitamina A, que é o retinol, né, o éster de retinil, que vem principalmente de alimentos de fonte animal, pensando aí nas vísceras, como o fígado, por exemplo, também em ovos, leite e derivados, outras carnes. Então, assim a gente tem mais vitamina A na forma ativa. Então, vamos imaginar que a gente já se alimentou, a gente já fez a digestão e chegamos ali dentro do intestino. Olhem essa imagem aqui desse slide e entendam que essa célula que eu estou mostrando aqui para vocês é um enterócito. Então, a gente já está lá dentro do intestino, do lúmen do intestino, para passar para dentro das células intestinais, que são os enterócitos, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente come, né, a vitamina A, a gente vai ter duas fontes alimentares. Como eu falei para vocês, o éster de retinil, que vem principalmente dos alimentos de origem animal, e os carotenoides, que vêm principalmente dos alimentos de fonte vegetal. Então vamos imaginar que a gente teve ali na refeição tanto um pedaço de bife de fígado quanto uma cenoura. E aí o que que acontece? Estando no lúmen do intestino, imagina que aqui onde eu estou rabiscando é o lúmen do intestino. A gente já chegou com essas duas formas de vitamina A, né? Éster de retinil e carotenoides. Para eles serem absorvidos, são processos diferentes. Então, o éster de retinil, vamos começar com ele aqui, para ele ser absorvido para dentro do enterócito, vai ocorrer uma difusão passiva. A enzima vai transformar o éster de retinil em retinol. Então, quando ela entra no enterócito, ela já está na forma de retinol, ok? Beleza. Agora vamos focar aqui nos carotenoides. Então, já é um processo um pouco mais diferente, porque os carotenoides, eles vão depender desse receptor sequestrador classe B do tipo 1, que é esse aqui que está em verde, destacado em verde, o SCARB1. Então, ele é chamado de receptor sequestrador classe B do tipo 1, que ele é um receptor de lipoproteínas de alta densidade, que ele vai facilitar a absorção intestinal de outros compostos lipofílicos também. Então, ele vai captar, né, facilitar a entrada dos carotenoides para o interior do enterócito. Quando os carotenoides entram para o enterócito, eles precisam ser transformados, né, esterificados em retinaldeído. E quem vai fazer isso
é a beta-caroteno 15,15 oxigenase. E essa quebra, né, essa clivagem dos carotenoides em retinaldeído, ela vai resultar em dois retinaldeídos, tá? Em duas moléculas de retinaldeído para cada carotenoide. Então, aqui a gente vai ter a formação de um retinol e de um retinaldeído até então, tá? Esses dois retinaldeídos que foram clivados, então, pela beta-caroteno 15,15 oxigenase, que é essa aqui, ó, a BCO1, ele vai, então, ser esterificado em retinol. Ele precisa chegar até retinol. Para isso, quem vai fazer essa clivagem é a enzima retinaldeído redutase, tá? Então, ela vai pegar esses dois retinaldeídos que foram formados, vai clivar eles em retinol. Então, no final das contas, tanto a vitamina A que veio da fonte dos carotenoides, quanto a que vem da fonte de éster de retinil, dentro do enterócito, ela vai chegar até retinol, ela vai passar por processos de clivagem para chegar em retinol. Feito isso, vamos por partes, vou apagar aqui e a gente vai agora focar no retinol. Vou até mudar a cor aqui. Então, a gente tem o retinol, certo? Chegamos aqui. Para ele ser transportado nesse interior da célula, e o que, que vai acontecer? Esse retinol ele precisa chegar até aqui, ó, que é o retículo endoplasmático. Tá? Isso tudo, gente, está acontecendo, lembra, dentro do enterócito. Para isso acontecer, para esse transporte acontecer, ele vai se ligar à proteína específica de ligação a retinoides celulares 2, tá? Essa proteína, ela vai se ligar ao retinol e vai levar esse complexo, então, até aqui, que é o retículo endoplasmático. No retículo endoplasmático, o que, que vai acontecer? A gente vai ter uma reesterificação, ou seja, quando a gente fala reesterificação, é uma volta àquele primeiro composto. Então, vamos entender que a gente entrou como éster de retinil, virou retinol. Agora, aqui no retículo endoplasmático, ele vai passar por esse processo, que é a reesterificação, para retornar, para voltar a ser éster de retinil, tá? Então, aqui, quem vai fazer esse processo lá dentro do retículo endoplasmático, ou seja, fazer essa reesterificação do retinol a éster de retinil, são as enzimas lecitina retinol aciltransferase, que é essa aqui, lecitina retinol aciltransferase, e diacilglicerol O aciltransferase. Então, essas duas enzimas que vão atuar lá no retículo endoplasmático. Com isso, a gente vai ter o éster de retinil. Só que o que, que acontece? O éster de retinil ele não vai para a circulação sanguínea, ele não vai sair do enterócito para a circulação sanguínea sem nenhum tipo de acompanhamento. Ele vai precisar ser integrado com os lipídios da dieta para formar os quilomicrons nascentes ou os quilomicrons pós-prandiais. Então, depois que a gente comeu, então ele vai se ligar ali aos compostos lipídicos e dentro aqui do sistema linfático, a gente vai ter os quilomicrons pós-prandiais. Já dentro e aí vai para a circulação sanguínea. Dentro da circulação sanguínea, ela vai ter esses quilomicrons pós-prandiais, eles passam por uma remodelação a partir das lipoproteínas, que é a LPL, e aí eles se tornam os quilomicrons remanescentes, tá? Aí, então, primeiro, sistema linfático, quilomicrons pós-prandiais, circulação sanguínea, onde ele vai ter essa remodelação pelas lipoproteínas, e aí, quilomicrons remanescentes. Então, primeira parte é essa aqui. E aí, a gente passa para frente.
Ainda na circulação sanguínea, a gente tem os quilomicrons remanescentes. Lembra que a vitamina A está ali como éster de retinil dentro dos quilomicrons remanescentes, que eles vão ser captados pelo fígado. Então, vejam que aqui está destacado que é um hepatócito. Então, dentro lá das células do fígado, a gente vai ter a liberação desses ésteres de retinil que estavam dentro dos quilomicrons remanescentes, que foram então captados da circulação sanguínea para o fígado, certo? Beleza. E aí, esses ésteres de retinil, quando eles são captados e liberados dentro do hepatócito, eles vão ser hidrolisados novamente em retinol, através, então, da retinil éster hidrolase, novamente, né? Essa enzima aqui. E aí, o retinol, ele tem dois caminhos. Ou ele vai ser liberado para a corrente sanguínea para os tecidos periféricos que dependem de retinol, ou eles vão ser absorvidos e armazenados nas células estreladas hepáticas. Nesse caso, vamos seguir a seta que vai para a absorção. Então, o retinol vai sair do hepatócito, vai ser captado pelas células estreladas hepáticas e vai ser armazenado em éster de retinil. E quem vai fazer essa reesterificação em éster de retinil é novamente aquela enzima que a gente já tinha visto anteriormente, que é a lecitina retinol aciltransferase. Lecitina retinol aciltransferase. E ali ele vai ser armazenado, então, em éster de retinil nas células estreladas hepáticas. Ok, esse é um caminho. O segundo caminho é voltando tudo isso aqui, quando ele vai, então, ser transportado para a corrente sanguínea para chegar nos tecidos periféricos dependentes, então, de retinol. O que vai acontecer? O retinol, ele não pode ser liberado na corrente sanguínea livremente. Então, ele vai se ligar à proteína ligadora de retinol, certo? Formando, então, um complexo chamado de holo-RBP, que é o retinol mais a proteína ligadora de retinol. Antes de ser liberado do hepatócito para a corrente sanguínea, ele ainda vai se ligar a mais uma proteína, que é a proteína transtiterrina. E aí ele vai formar o complexo RBP-TTR-retinol, que esse sim é liberado para a corrente sanguínea, certo? Bom, então chegando aqui na corrente sanguínea, este complexo RBP transterrina retinol, ele vai ser captado pelas células periféricas que têm demanda de retinol. E essa captação, ela é facilitada através do receptor estimulado por ácido retinóico 6, que é esse aqui destacado na superfície ali da célula. E o que acontece? Ele vai, então, se desligar desse complexo da proteína ligadora de retinol e da proteína transtiterrina, e elas vão ser, então, reabsorvidas. Só entra para a célula realmente o retinol. E o que acontece? Esse retinol captado, então, ele vai se transformar em retinaldeído por duas reações reversíveis. A primeira, catalisada pela ação da álcool desidrogenase, e a segunda, catalisada pela ação da retinol desidrogenase, que é do lado de cá. E aí ele vai se transformar em retinaldeído. Retinaldeído, para se transformar em ácido retinóico, já vai passar por uma reação irreversível, catalisada, então, por uma das três isoformas da aldeído desidrogenase, que é esta enzima destacada aqui. Então, retinaldeído, de forma irreversível, se transforma em ácido retinóico.
E o que vai acontecer com o ácido retinóico? Ou ele pode ser degradado pelo citocromo P450 da família 26, que está aqui destacado, ou então ele vai ser levado para o núcleo da célula para se ligar aos seus receptores. O receptor do ácido retinóico, que é este aqui, ou os receptores retinoides, certo? E desta forma, então, eles vão regular a expressão do gene alvo através da ligação dos elementos responsivos ao ácido retinóico e ativar a transcrição do gene alvo necessário ali com o retinol para ser transcrito. Então, ao final, vai chegar ali no núcleo da célula para ser utilizado pelos seus receptores e fazer a transcrição do gene necessário. Então, basicamente, é dessa forma que acontece o metabolismo da vitamina A. Espero que eu tenha ajudado vocês e qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários.